Bom dia a todos, graça e paz sejam multiplicadas em nossos corações, em nossas famílias, diante de tantas injustiças que acontecem no mundo, que nós possamos, através da palavra de Deus, não apenas alcançar o crescimento, alcançar a transformação, alcançar a graça de Deus, mas também que isso venha reverberar no mundo, que venha ecoar, que possamos espalhar esse conhecimento e a humanidade tenha melhores resultados diante de tantas injustiças. Nós representamos uma igreja, não uma igreja de placa ou de título. Por que nós representamos uma igreja? Porque Jesus pediu que Pedro representasse a igreja dele. E nós somos Pedros aqui na Terra. Sejam homens ou mulheres, dirigentes, nós somos Pedros. E ele deu poder à igreja e autoridade através do Espírito Santo de Deus. E a igreja tem um papel. Eu vou citar 2 papéis da igreja. A intercessão contínua, em primeira instância, por nós, pelos que estão próximos, e assim vai se estendendo como um círculo, como uma pedra que cai na água, e aquela onda se espalha, e nós vamos espalhando, inclusive, ao redor do mundo. Então, nós intercedemos por todos os povos, por todos os dirigentes, por todas as famílias. Precisamos ter esse entendimento. E o segundo ponto da igreja é ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas naquilo que é importante, segundo a palavra de Deus. Ensinar as pessoas a alcançar o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Esse é um dos objetivos da igreja. Então, eu trago aqui, nesses 2 ramos daquilo que a igreja precisa se manifestar. E igreja, seja ela virtual, seja ela física, estamos numa época onde o home office ele ficou uma ferramenta importantíssima diante da pandemia. E muitas empresas aderiram e continuam dessa forma. Nós aderimos por 2 questões: pela falta do espaço físico e ainda obedecendo o distanciamento. Então, como igreja, como Pedros, Marcelo, Osmar, Renata, como Pedros, nós precisamos ter esse entendimento. Jesus constitui a igreja sobre uma pessoa. Então, todas as igrejas, dentro da mesma visão do evangelho, genuína do evangelho, genuína na palavra, sem os costumes, sem a cultura, não, genuína, como aconteceu naquela época, como o livro de Atos, estaremos cumprindo esse papel e, entre aspas, ajudando a Jesus, porque ele disse: vocês farão o que eu fiz. Ajudando no sentido de continuar a obra, sendo meus sucessores. E dentro desse propósito da intercessão, nós iremos propor futuramente, não online, cada um no seu quadrado, nós vamos propor o momento de intercessão que deveremos praticar
uníssonos. Estudaremos um horário. Houve um momento de intercessão no ano passado, com um pastor, se eu não me engano, da Nigéria, onde ele reuniu, parece que 2 bilhões de pessoas numa live. Isso é importante. Foi quase um dia de oração, onde as pessoas entravam e saíam, e houveram pastores de outros países, Canadá, Estados Unidos, enfim, que se reuniram para unir forças. Então, nós vamos dar continuidade hoje no nosso aprendizado. Estamos estudando 2 Pedro capítulo 1, aquelas 8 graças, 8 ferramentas associadas, elas são associadas. Assim como você, para cozinhar, talvez você precise de uma faca simples, tem faca de carne, tem faca de peixe, tem faca de pão, tem faca pequena, faca grande, uma colher, uma concha, uma escumadeira, não lembro todos os nomes, um pegador de salada. Você tem, para você preparar um almoço, você tem ferramentas de preparo que não são ferramentas de mesa, mas todas estão associadas à alimentação. Segundo a etiqueta, você tem copo para água, copo para o vinho, copo para cerveja, copo de licor, e assim é o prato de sopa, é o prato fundo, é o prato raso, é o prato é o pires do café, é a xícara grande, a xícara pequena. Então, nós encontramos esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, 8 ferramentas que, associadas, constituem uma grande força para alcançar o pleno conhecimento de Deus. E hoje deveríamos estar falando sobre piedade. E eu sempre me preparo buscando informações, estudando a palavra, mas buscando informações. E mentores. E num dos estudos que eu li, a pessoa falava muito sobre o antônimo de piedade, que é impiedade. E quando a gente fala de piedade, que tem a ver com adoração, tem a ver com temor do Senhor, nós podemos abrir um leque só para esse tema, para uma campanha, só para esse tema, uma campanha de mais 4, 5, 6 encontros, porque nesse tema entraria o temor do Senhor e a hipocrisia, que é uma característica do ímpio. E é muito forte. Jesus separa aquele que crê e aquele que não crê. E o ímpio tinha como personificação os fariseus. E Jesus chamava os fariseus de hipócritas, raça de víboras. Então, entrar nesse nível hoje, e isso é tudo fruto de oração, estamos quase na conclusão, 6ª parte, são 8 ferramentas, estamos na 6ª ferramenta, nós talvez teríamos que estender mais uma ou duas reuniões para nos aprofundarmos nessa questão da piedade, o temor do Senhor, e eu vou explicar por que o temor do Senhor, e a hipocrisia. Então, como vamos começar, ou como vamos terminar, na realidade, nós não sabemos. Vamos começar com essa questão da piedade. A piedade, ela tem 2 termos em grego, eusébia e teusébia. Eu, com EU, e teusébia com TH. Os 2 são piedades. E piedade, ela
tem uma inclinação, né, na tradução, de algo que agrada a Deus. Então, uma forma de adoração. Mas a Teosébia, ela não é só uma adoração. Então, vou dar um exemplo bem chulo. Um show gospel, onde vários artistas se reúnem para, entre aspas, adorar a Deus. Então, vão cultuar a Deus. Estão ali reunidos, e muitas pessoas que estão indo lá, de verdade, querem receber, através da canção, do louvor, da letra, uma intronização, né, para que elas alcancem a graça de Deus e Deus converse com elas, enfim. Teosébia, ela, além da adoração, tem o temor do Senhor. E nós vamos entender que todas essas pessoas que estão caminhando para esse evento, nem todas têm o temor do Senhor. Então, e se você escrevesse aqui, Teosébia com TH, dentro do Teosébia eu tenho Eusébia. O TH representa a parte de Deus. Então, se há uma adoração com Deus, que se está presente naquela adoração, naquele evento, eu tenho temor do Senhor. Se não tem a presença de Deus, é só uma adoração que pode ser algo mais emocional do que espiritual. Então, piedade, ela é uma vida que agrada a Deus, não é o evento, um evento extraordinário, um evento comum. Como evento, é a nossa própria, o evento da nossa vida que agrada a Deus. Dentro dessa, não dessa tradução, mas desse conceito, eu só vou conhecer a Jesus se eu agia como ele agia. Ele era um homem, um filho, que exercia piedade. E quando nós temos o temor do Senhor e queremos que a nossa vida agrade a ele, nós vamos utilizar a piedade na característica cotidiana, de nos comover, de nos comportar como pessoas caridosas, pessoas que auxiliam. É uma extensão da atitude do piedoso. O cego Bartimeu, ele gritava: filho de Davi, tende piedade de mim. Então, se comova comigo, perdoa os meus pecados. Então, tendes piedade de mim. Mas, ali, ele era um necessitado extremo. Nós também temos necessidades. Mas ele, além de cego, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Nós não somos cegos espirituais. Nós temos já um certo conhecimento. Então, eu posso clamar: Jesus, Deus, Espírito Santo, tende piedade de mim? Posso. Mas o que nós estamos aprendendo em casa, em família, através desses ensinos, que nós somos as cobaias, é uma certa preparação do amanhã, que vai virar hoje, para que nós não sejamos pegos de surpresa, seja na área espiritual, com ataques do mal, seja com notícias, seja com problemas que fazem parte da nossa vida, de uma forma desesperadora, como crianças, como seres que não conhecem a Jesus. O exemplo mais claro é quando vem o problema, nós não nos assustamos com o problema, mas já pensamos direto na solução. Não tem, ai meu Deus, quem agora pode nos ajudar?
nós manifestamos diante das circunstâncias uma postura mais madura, não mais como crianças. Certas dores que aparecem, e se possível, estamos próximos um do outro, nós primeiramente oramos com imposição de mãos, se possível, com a unção com óleo, e amarramos o valente e repreendemos o mal. E nem sempre é ele. Se passado um tempo não aconteceu nada, e a nossa oração foi religiosa, vamos orar de novo. Orar na força do poder. E na sequência, talvez possamos utilizar um medicamento, uma analgésico, e vamos consagrar essa medicação, porque talvez não dormimos direito, veio a dor de cabeça, ultrapassamos o horário da refeição, veio uma dor de cabeça, talvez um alimento em excesso, uma Páscoa, por exemplo, o excesso de chocolate, enfim, estou dando exemplos aqui que a primeira visão é espiritual. E a ação da alma, ou da carne, ou do corpo, que seja dirigida por Deus, ainda que seja uma necessidade fisiológica, com uma medicação, por exemplo. Nós recebemos de Deus uma autoridade extraordinária que a igreja não está usando. Lá em Gênesis, Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. E o Satanás, o diabo, ele só tem uma autoridade por WO. Se ninguém faz nada, ele assume. Ele é um invasor, ele é um MST. Ele se apropria onde ninguém cuida. Já tem o ditado popular: quem ama, cuida. Ele é um derrotado, ele é um vencido. E a Bíblia diz que Deus levantou Abraão como herdeiro do mundo. Isso é citado no Evangelho. Então, cabe a nós assumirmos o nosso posicionamento, a nossa posição, o nosso cargo, e manifestar a nossa fé. Por isso, agimos no Espírito, visando a solução, e não evidenciando o problema. Nós participamos de um grupo de conexão de uma igreja do Rio de Janeiro, e uma pessoa, geralmente se colocam todos os dias pedido de oração, o grupo é grande, tem pessoas do Brasil inteiro ali, e uma mulher teve um problema de saúde na família com o irmão, um ataque do inferno, onde a pessoa foi internada às pressas e passou bateria de exames, e achavam que a pessoa estava convulsionando, quase entrou em coma, enfim. E ela pegou o celular para postar ali o pedido de oração. E talvez, já num certo conhecimento, ouviu o Espírito Santo dizer para ela: não faça isso. Você tem poder e capacidade de resolver esse problema sozinha. Olha só o discernimento. Depois eu postei sobre a atitude dela. E ela começou a orar, e vinham os versículos na cabeça, e começou a guerrear. O resumo da ópera: o irmão deu entrada semi-morto, fizeram todas as baterias de exames, e passados, se eu não me engano, 2 dias, no terceiro dia, até profeticamente, ele acordou bem, como se nada tivesse acontecido. Na UTI, fazendo exames, a alta dele foi direto da UTI para casa. Isso não é comum. Se você olhar na Bíblia, você tem as pessoas que foram
possessas, situações de epilepsia, convulsão na Bíblia, que eram possessos. Depois que resolveu tudo, que ela escondeu, inclusive os pais, que são velhinhos, ela postou o que havia acontecido. E a resposta dos participantes era: glória a Deus, louvado seja, e vitória, isso e aquilo, e amém. Nós temos que comemorar. Mas o meu entendimento foi outro. Ela não valorizou o problema. O testemunho que foi dado é que ela não é só evidenciar, mas ela não multiplicou. Por exemplo, nós estamos aqui em 5 pessoas, se eu não me engano. E eu digo, eu estou com um problema muito sério, o problema é assim, e eu não sei como resolver. Eu estou falando para 5 pessoas. Então, não dividi o problema com 5 pessoas. Eu multipliquei. É o princípio da multiplicação dos pães. Jesus partiu o pão e ele se multiplicou. Talvez no grupo de conexão tenha centenas de pessoas cadastradas. Mas 100 pessoas vão estar orando. Quer ver como? Senhor, porque fulana, o irmão dela entrou em coma, está no hospital muito ruim. Perceba. Eu peço que o senhor ajude. Da mesma forma que está havendo a intercessão, está havendo também a confirmação. E o grande testemunho dela, e que eu escrevi, é que ela guardou. Isso é bíblico. Tem coisas que temos que partilhar. Se a nossa força é pequena, tem que compartilhar sim. Mas se já temos em nós um certo conhecimento, ainda contra a nossa, ainda com incredulidade. Por exemplo, o pastor ensinou, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou orar. Ou seja, há uma incredulidade, mas eu vou praticar, eu vou orar. Vai que dá certo. E aí, eu orei por ressurreição de uma pessoa nos últimos dias. Os boletins médicos que recebíamos eram cada vez piores. A pessoa estava morrendo aos poucos. Em nenhum momento eu disse para a filha, olha, que o Espírito Santo te console, não tem mais o que fazer. A minha última oração, antes da notícia do falecimento, foi sobre ressurreição e vida diretamente para ele. Eu não sei se a oração chegou para a pessoa. Mas eu não desisti. Essa deve ser a nossa função. E muitas vezes, na intercessão, o meu sentimento de compaixão é contrário ao que sai da minha boca, ou o inverso também. Eu quero crer que aquela pessoa vai receber, através da minha oração, força para se levantar. Mas, de repente, a minha alma não crê nisso. Ai, Senhor, que nós estamos hoje na sexta parte, no sexto estágio do ensinamento de 2 Pedro, capítulo 1, é associar a ferramenta piedade. Piedade é uma vida que agrada a Deus. Se nós somos cristãos, descemos as águas do batismo, eu não posso mais ser uma criança. Jesus disse, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se beber, comer alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, não causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expulsarão demônios. Opa! Cego aquele que não quer enxergar. Quem já leu um evangelho e viu as atitudes de Jesus, ele mais expulsou demônios, perdoou pecados do que curou a enfermidade.
E nenhuma vez ele disse: eu te curei, eu te salvei. Nenhuma vez. Então, a nossa posição, a partir de hoje, diante desse tema, não é apenas ter conhecimento do que é piedade, como eu vou exercitar, como eu vou vencer a impiedade, que é o contrário, a hipocrisia, como eu vou me alimentar no temor do Senhor, que é o plus da piedade. O temor do Senhor está acima da piedade. Piedade, eu sou um adorador, eu adoro a Deus, a minha vida agrada a Deus. Temor do Senhor, a minha vida não só agrada a Deus, eu fujo de qualquer circunstância que possa ter até uma aparência do mal. Não, mas não tive essa intenção, eu não fiz aquilo, mas a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Por exemplo, estou muito cansado num dia de calor e parei num botequinho e pedi um guaraná. E o cara me serviu naquele copo bonito que se toma uma boa cerveja, um chopp. E um guaraná, acabei de colocar no copo, ele tem lá até uma espuminha. Nossa, pastor, isso é um exagero. Alguém passa e fala, o pastor estava tomando cerveja. Em público, não é nem na casa dele. Que coisa horrível. A coisa mais difícil que se tem para um ser humano é vencer uma calúnia. Você tem um site de reclamação chamado Reclame Aqui. E quem de nós já não procurou para comprar algo de uma empresa que a gente não conheça para ver se não tem um Reclame Aqui? Nós não procuramos o site da boa reputação. Não, nós procuramos o site da calúnia. E nós nem sabemos se aquele Reclame Aqui é verdadeiro. Então, uma vida que agrada a Deus, ela está nos dois lados. Eu tomo cuidado com o que eu não devo fazer e eu me aprofundo naquilo que eu devo fazer. E o interessante é que Cristo diz, fuja da aparência do mal e o bem que você vai fazer, que ninguém saiba. Que a mão direita não saiba o que a esquerda faz ou vice-versa. Ou seja, uma vida que agrada a Deus não é uma vida de aparência. Senhor, Senhor, Jesus não olha. Estamos já na glória, no terceiro céu. Senhor, Senhor, Jesus não olha. Eu fui pastor, eu ganhei muitas almas, eu batizei em teu nome, ministrei a ceia, cuidei dos doentes, ajudei, e vai, e vai. E Jesus diz, eu não te conheço. O nosso estudo e o nosso aprofundamento, ele é tão extraordinário que nós entraremos num estudo antes do final do ano, que a nossa geração, nós somos uma igreja, mas eu não, Deus que denominou, que batizou o nosso grupo de geração eleita. Por que geração eleita? Porque não é a geração de crentes comuns, é uma geração eleita. E essa geração eleita vai passar de eleita para extraordinária. Porque você já reparou? O eleito tem que tomar posse. Muitas vezes ficamos só no eleitos. E não tomamos posse daquilo que nós temos que fazer diante da eleição, da confiança que tiveram em nós. Porque a geração eleita é porque confiam em nós. E nós vamos ter um upgrade para a geração extraordinária. Guarda isso. O que é uma geração extraordinária? É uma geração que você emana poder, liberta cativos, salva pessoas do mundo das trevas através da sua palavra, da sua oração.
sem motivação, só cumprindo a extensão, faça as obras que eu fiz e maiores ainda, sem um título, como diria, esta é a igreja dos milagres, esta é a igreja que o Senhor multiplica o pão, traga o seu dízimo e sabe essas coisas que nós vemos por aí? Nunca se ouviu um evangelho tão bem pregado. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim. Nada disso. Cada dia que eu estudo mais, eu aprendo mais. E aí eu vejo o tanto que eu ainda não sei nada. E ele fala conosco, amados. Ontem nós saímos para caminhar no final da tarde e uma situação no meio do caminho me incomodou. Eu comentei com a Renata sobre o assunto. De madrugada, quando eu levantei para estudar, o Espírito Santo disse assim, você não pediu a minha opinião, mas eu quero falar sobre esse assunto. Eu quase como criança falei, o quê? Hã? É assim, assim, assim. Pensa, medita e traga um projeto para mim sobre essa circunstância. Porque, às vezes, aqui na cadeira, diante do computador, ainda que eu me esforce, ainda que o meu corpo se sacrifique diariamente com horas de estudo, isso não tem valor nenhum. Oi? Me sacrifique. Ele pode falar, não é isso que eu quero. Eu quero mais. Eu quero algo que reverbere mais rápido. Hoje estamos em 5 pessoas. Eu quero que algo que reverbere para o mundo. Vamos postar depois a reunião, o ensinamento. Perceba que até aqui eu só citei o versículo da base do nosso estudo. E não é uma enrolação. É porque nós oramos 2 ou 3 vezes antes de iniciar a nossa reunião, porque é tão complexo que eu falei, Senhor, eu não quero ficar na dúvida. Eu quero que você dirija o que eu já tenho em mim, para passar para as pessoas, não apenas a complexidade do que é ser piedoso, ou da piedade, ou de uma vida que agrada a Deus, mas a simplicidade de uma vida que agrada a Deus. A complexidade é da religião, é da lei. Na graça é simples. Então, seguindo aquilo que é da graça, nós vamos desenvolver a piedade em 2 caminhos. Como eu posso melhorar essa questão da piedade em mim, no sentido de, na prática, como se fosse uma atividade física, eu falo para o meu personal training, quando você não está aqui, ou quando eu não vou na academia, o que eu posso fazer? Minha esposa fez um alongamento, eu vou fazer também. Eu vou fazer uma flexão abdominal, o que eu posso fazer? Uma caminhada? É dentro desse contexto que nós vamos trabalhar a palavra 1 Timóteo 4, 6 a 8. Aleluia. Nós vamos falar sobre exercício e abstinência. O que eu devo e o que eu não devo com relação à piedade. 1 Timóteo 4, 6 a 8. Expondo estas coisas aos irmãos, lembrando que 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são cartas pastorais, são cartas de aconselhamento a todos. Expondo essas coisas aos irmãos, irmãos são os cristãos, são aqueles que já conheciam o Evangelho, já estavam batizados nas águas e talvez batizados com o Espírito Santo. Serás bom ministro de Cristo Jesus. Todos aqui reunidos, nós somos ministros de Cristo. E Ele espera algo novo de nós.
cada um no seu talento, na sua forma de reproduzir. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, a piedade é um exercício. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Eu vou repetir esse último versículo. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Então, quem está do outro lado, aceite. Diga amém no seu coração. Volta um pouquinho. Que palavra? Está dizendo aqui de uma circunstância que acontecia naquela igreja, rejeita fábulas profanas e de velhas caducas. Então, velhas caducas é um adjetivo para pessoas que estavam fora da razão. Caducidade, fora da razão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, pessoalmente, ali, fábulas profanas, e fábulas profanas são coisas do mundo que podem ser ouvidas. Ele está dizendo, exercita-te, vírgula, não no telefone, não na internet, pessoalmente na piedade. E está dizendo ainda mais. E aí eu fico feliz, né? Porque eu me exercito pouco. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Lembra que eu falei que nós pensamos no amanhã? Ah, mas pastor, a Bíblia diz, para cada dia tem os seus para cada dia basta os seus cuidados, o amanhã cuida de si mesmo. Sim, mas eu sei que o amanhã vai ser hoje. E eu não consigo plantar hoje e colher hoje. Eu planto hoje e colho amanhã. Então, eu semeio mais hoje para esperar no amanhã. Claro que eu vivo hoje, mas eu não deixo de semear. Eu não deixo de plantar, seja o que for. Chamar a existência, sementes, ofertas, investimento em pessoas, em negócios. Eu semeio hoje para colher amanhã. Então, aqui é o exercício, exercita-te. É essa informação. No mesmo livro, mesma carta, capítulo 6, do 3 ao 11, 1 Timóteo 6, do 3 ao 11. Nós vamos falar sobre abstinência. Então, o primeiro, fala sobre o exercício da piedade. E aí, Timóteo vai dizer agora, o que é contra a piedade? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Vamos de novo? Segundo o ensino. Então, quem não concorda, não é bem assim. Acho que o evangelho está ultrapassado. Não, no Velho Testamento já era a lei. Cuidado. Jesus disse que não ia deixar de cumprir a lei e os profetas. A base do Velho Testamento é para surgir o novo. Não existe o novo, não existe o velho. O velho está prestes a desaparecer, sim. Mas o próprio Jesus cita Jeremias, cita Isaías, cita Joel. Ele não seria hipócrita. Segundo ensino, então nós estamos aqui aprendendo, então nós estamos obedecendo diretamente. Nós estamos obedecendo com o ensino segundo a piedade. Vamos continuar. É enfatuada essa pessoa, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. É o fariseu na igreja que lança desafios, que faz perguntas para causar, nem
nem têm interesse de nada. Contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Opa! Aqui já está partindo para um outro patamar. As igrejas que partiram na pregação do evangelho como fonte de lucro, que foi a primeira ideia da primeira igreja legalizada. Não tem como não falar isso. Por que Roma decidiu constituir uma igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. Católica universal, apostólica, porque vem de tudo aquilo que é ensinado pelos apóstolos, e romana, porque ela é romana. Porque os romanos, na política, estavam preocupados com o crescimento dos cristãos. Então, eles falaram, vamos dominar esse povo, porque se esse povo se revoltar contra a gente, eles crescem. É muito mais fácil crescerem os cristãos na sua forma de entendimento, vou falar em religião como filosofia, do que nós convencermos os nossos cidadãos com relação à nossa forma de governar. Então, eles perceberam que o movimento cristão crescia muito rápido. E aí, e deu errado, porque a igreja foi se desenvolvendo, a princípio amarrada com essa condição política, mas depois se libertou. E graças a Deus por isso. Mas o início não era esse, onde a própria Constituição de hebraico, aramaico e grego foi traduzido para o latim, para que poucas pessoas tivessem entendimento, que eles também sabiam dessa condição de que a palavra iria nos libertar. E você pega a Idade Média, a igreja, na Idade Média, lutava e matava em nome de Deus. Isso é história. Isso aqui não é filosofia, não é ideologia. Então, o maior latifúndio, talvez, o maior patrimônio em ouro, não esteja no garimpo, mas esteja em função dessa herança, dessas conquistas, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O caixão não tem gavetas. Olha só o que é falado no versículo 8. Tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Até aqui. Então, essa carta está indicando, aleluia, a abstinência, o cuidado. Deus nos prospera. Eu não preciso ter o amor ao dinheiro. Eu tenho necessidade, todos nós temos. E ele surge, ele brota de uma forma com aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes, eu vou jogar na loteria, vou ganhar a Mega Sena. E o que vamos fazer com essa Mega Sena? Não, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar muito a Deus.
E você tem história da maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena e trouxeram destruição para suas vidas. Poucos, talvez, não sei, mas eu ouço muito mais maus testemunhos do que bons testemunhos. O desenvolvimento da piedade exige exercício e abstinência. Tito 2, de 11 a 13. A piedade, ela contrasta com hipocrisia e impiedade. O ímpio não herdará o reino de Deus. E o ímpio é que tem uma vida que não agrada a Deus. Ah, o ímpio é o pecador. Claro que é o pecador. Mas o ímpio não é o que comete pecado. O ímpio é aquele que não agrada a Deus, que comete pecado, que profere injúrias. É um pacote. Tito 2, 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas, oh, aleluia. Olha como a palavra é clara. A impiedade e as paixões mundanas. Vivamos o presente século. Que século? 4 de setembro de 2021. Ele podia, vivamos hoje, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Salvador, Cristo Jesus. Amém. Grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, de novo, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze. É uma carta pastoral, para ele falar na igreja. Mas se você voltar um pouquinho, versículo 13, aleluia. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória. É o fim de tudo. O qual ele, por si mesmo, se deu por nós, para quê? Para nos remir da iniquidade. A morte de Cristo, a crença nele, a atitude de cristão, confissão, crença no coração, batismo nas águas, presença do Espírito Santo, é que nos ajuda a vencer isso. A fim, quer dizer, uma finalidade, um objetivo, não é resultado. Finalidade não é resultado. Eu preciso ter esse entendimento. Ele morreu com esse objetivo. Mas será que nós estamos cumprindo esse objetivo? Fugindo da iniquidade e nos purificando? Aleluia. Aleluia. Então, eu preciso me exercitar nessa academia. Eu vou citar algumas coisas hoje, e vamos continuar na quarta-feira. Exercita-te, seja com um personal trainer na sua casa, seja uma caminhada, seja num clube popular, seja numa academia que tem um rigor de 2, 3 vezes por semana, você exercita. Nós vamos nos exercitar na academia de Deus. Em primeiro lugar, vamos falar de uma disciplina, porque a academia exige disciplina, exige. O exercício exige disciplina. E nós vamos falar sobre uma questão que está diretamente ligada ao nosso corpo. Vamos para Gênesis 39, 9, que é a disciplina na santificação, na pureza. A sensualidade é o maior obstáculo à santidade entre os homens cristãos, homens e mulheres. A queda do rei Davi devia não apenas nos ensinar, mas botar para correr a sensualidade que há dentro de nós. Devemos memorizar passagens bíblicas que fortaleçam a nossa alma contra esses desejos. Devemos memorizar. Olha o que José responde para a mulher de Potifar. Ele não é maior do que eu nesta casa.
e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Potifar deu toda a autoridade a José na casa. E ele disse, só não toca na minha mulher. Pois como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Opa! José fala para ela, eu sou fiel ao seu marido, mas acima do seu marido está Deus. Então, não é uma traição que aquela pessoa é prejudicada. Não, nós somos prejudicados diante de Deus. Perdemos a glória, perdemos a graça, perdemos. Não somos mais dignos de confiança. O próprio Deus fala de Jó. Satanás está passeando, estava observando o teu servo Jó. E aí, isso é uma discussão, uma brincadeira. Olha o que Jó fala em Jó 31, de 1 a 3. Ele fala, olha o meu servo Jó, ele é íntegro. Jó 31. Fiz aliança com os meus olhos, pois como os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Então, o homem casado, a mulher casada, volta no versículo 1, deveria fazer aliança com seus olhos. Olhos, não olhem, porque se vocês olharem, o meu coração vai se animar, a minha alma vai se animar. Pega o espírito da coisa, fuja da aparência do mal. Eu fiquei em silêncio, porque eu fiquei pensando em tantos exemplos, mas a própria palavra é clara. Vamos para Lamentações 3:21. Então, qual é a dica do Espírito Santo para vencer essa questão da sensualidade, para se manter puro, íntegro? Memorizar passagens bíblicas que nos fortalecem para isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e não o que vai me destruir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Ah, mas eu estou em busca do bom encontro, eu estou em busca de um emprego que me pague melhor, para que eu alcance um nível de rendimento e realize os meus sonhos. Cuidado, apresenta para Deus e espera nele. Eu garanto para você, diante de mim está o resultado de esperar no Senhor. E, lembrando do que falamos semana passada, 40 anos no erro e quase 20 no acerto. Então, tenho mais memórias, mais lembranças ainda do que é do mundo, do que é do reino. Então, eu preciso me encher mais de coisas do reino. Não apenas versículos bíblicos decorados, para ter a minha memória na hora da angústia ou da tentação, mas praticar as coisas, exteriorizar aquilo que eu acredito. Aleluia. Efésios 5, 3-6. Eu vou citar alguns desses exercícios, chamado disciplina. Então, disciplina na pureza. Tem mais 2 versículos aqui, 5, 3-6. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Ele está dizendo para não conversar sobre o assunto.
Pega uma roda de homens ou de mulheres do mundo. Nós já fomos disso, amados. São conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos filhos da desobediência, mas se tais coisas praticamos, somos considerados. E como desobedientes, somos rebeldes, e como rebeldes, somos idólatras, e como os idólatras, somos feiticeiros, é o que está escrito. Então, eu preciso ser mais disciplinado. E isso acontece muito nas rodas sociais, nas festas de família. Porque nas festas de família, toda sorte de religião estão ali. E aí se reúnem para falar mal do parente. Aleluia. Se reúnem os homens para comentar dos vestidos ou das roupas ou das mulheres que estão mais bonitas. É ou não é verdade? Será que nós vamos continuar com as mesmas práticas do passado? Como filhos da desobediência? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Ainda no exercício da disciplina da pureza, vencendo, aleluia, a sensualidade, que faz parte do nosso organismo. Ele é como diria, ele é uma extensão do próprio ser. Assim como nos alimentamos, a sensualidade, ela às vezes é a flor da pele, é quase incontrolável, mas aprendemos o domínio próprio, então vamos nos controlar. 1 Tessalonicenses 4, 3, pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação, a vossa purificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Esse é o exercício, a disciplina para a santificação. Acho que dá tempo de trazer mais um. Aleluia. Disciplina da perseverança. Falamos muito da perseverança, que é uma das ferramentas, é uma das graças que alcançamos, que associadas a essas ferramentas, nós atingimos. Hebreus 12, de 1 a 3. Lembramos que quando nós perseveramos, cumprimos a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa, ele é galardoador. Mas olha o que diz aqui, ó. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, da impureza, da iniquidade, que tenazmente nos assedia. Tenazmente. Eles nos assedia com força. Resistir ao diabo, porque ele vem com força. Corramos, olha aí, ó, academia, disciplina. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, o desprezo, e está assentado à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, perseverança. Estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção. Que correção? A disciplina, que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige, disciplina a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Falamos de filhos da desobediência e agora de bastardos. Aqueles que não praticam isso. Então, piedade é uma vida que agrada a Deus. Obediência agrada a Deus. Ser filho de Deus agrada a Deus. Mas aqueles que não praticam aquilo que ele ensina como a filhos, são bastardos. Aleluia. Então, precisamos ter a disciplina da perseverança. Aleluia. Aleluia. É importante nós vencermos isso. Eu vou trazer um texto, Marcos, capítulo 7, falando um pouquinho da hipocrisia. Falaremos mais na semana que vem. Mas Marcos, capítulo 7, do versículo 5, diz assim: interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos, eles perguntando a Jesus, de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios. Lembra da adoração no começo da nossa reunião? Mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, que quer dizer oferta, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Aleluia. Jesus está chamando esses fariseus, doutores da lei, de hipócritas. Por quê? Porque ele está dizendo que na lei judaica era obrigado lavar as mãos, se purificar. E é importante lavar as mãos, né? É uma assiduidade. Nós podemos estar com agora a questão do coronavírus, tirar a máscara de forma ideal, não tocar nos lugares, tocar no corpo, enfim. Nós vemos a contaminação. Mas Jesus se aproveita do que eles estão cobrando da lei e ele diz para ele, olha, há uma lei muito mais rígida do que lavar as mãos, que é obedecer, honrar pai e mãe. E aquele que não faz isso pode ter como recompensa o julgamento de morte. E vocês
não ajudam os seus pais, porque dizem que o dinheiro que está reservado é dinheiro de oferta, é dinheiro de dízimo, é o dinheiro que está guardado ali. Então, os seus pais passam necessidades e vocês não ajudam, por causa da religião. Só que é mentira, hipócritas. Eles estão santificando o profano. E nós vivemos isso recentemente, não vou entrar em detalhes, mas Deus falou algo ao nosso coração, e ali o Espírito Santo respondeu: vocês não podem consagrar o que é profano. E aqui é o que ele está falando. Hipócritas, vocês não ajudam os vossos pais, dizendo que aquilo que está reservado é para Deus. Vocês não vão entregar para Deus. É falso. Jesus expõe a avareza e a falsidade dos objetivos das tradições que eles tinham. Eles não tinham qualquer moral para acusar os discípulos. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós até utilizamos na forma da palavra. Eles utilizaram a lei, a palavra de Deus, para acusar os cristãos, os discípulos, e ainda se prevalecer de um enriquecimento ilícito. A Bíblia diz: ai daquele que faz voto de tolos. Ao mesmo tempo, vamos pegar o outro lado, a outra face da moeda. Jesus viu a hipocrisia. Aí vamos ver o lado de Deus. E Deus fala: se vocês consagraram isso para mim, por que vocês não entregam? Roubará o homem a Deus? Então, a piedade, ela não pode ser vista apenas do lado da pureza, da santificação, daquilo que agrada a Deus. Mas eu também tenho que ver aquilo que não agrada a Deus. Em breve estaremos nos reunindo no espaço físico. Mas eu não posso fazer da igreja um cartão de trabalho, de bater o ponto. Eu preciso fazer a obra. Eu preciso cumprir um protocolo. Não, amados, é a motivação. É a motivação. E o Espírito Santo está motivando o nosso coração em coisas novas para o ano que vem. Passada a pandemia, as vacinas, voltar ao normal, nunca voltaremos. Mas naquilo que Deus estará conosco, com certeza, nos projetos dele. Talvez não no formato que nós já trabalhamos, mas naquilo que tem que ter, aquilo que é de Deus. E não desejo de homens. Seguir uma visão, como Paulo fala, seguir uma visão dentro do Evangelho, dentro do livro de Atos. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Cumpra aquilo que é importante. E nós vamos fazer agora aquilo que é importante. A Renata deu testemunho de saúde, não de cura, ela não estava doente, mas o medo de ficar doente. E ela venceu isso. E nos exames comprovaram um corpo saudável. Mas nós também estamos semeando. Toda a ceia que praticamos em casa, seja no almoço, seja no jantar, seja numa ceia antes de dormir, nós declaramos que Jesus morreu por nós, levou na cruz o corpo moído, traspassado, o pão que a gente mastiga, nos dá a garantia da saúde plena. Ele levou as dores, ele levou as doenças, a iniquidade. O ímpio pratica a impiedade, que pratica a iniquidade. Então,
Ele levou a iniquidade para que nós estejamos mais piedosos e agrademos mais a Deus. Como? Com o nosso deitar, com o nosso levantar, na forma que comemos. Agradecemos pela comida, consagramos a comida. Quando chegamos no mercado, da padaria ou do açougue, com algum alimento, antes de guardar ou consumir, nós consagramos ao Senhor. Consagre tudo ao Senhor e você será bem-sucedido. No nosso banho, na água que recebemos do chuveiro, na cama que deitamos, a nossa ação de graças, a casa, seja alugada, seja própria, a casa que nos dá conforto, as roupas que vestimos, talvez não seja a roupa da moda, talvez ainda não seja aquilo que eu gostaria, talvez o número do meu manequim esteja agradável, mas se você sentir como um ser criado nas mãos do oleiro, que pode te transformar, creia que até um botox ele faz em você. Ele modela o teu corpo. Está escrito mais do que o exercício físico. E eu creio nisso. Um coração alegre aformoseia o rosto. Plástica ou mais felicidade e alegria? Ou mais o cumprimento da vontade de Deus? O que será que eu preciso? Qual é a minha necessidade verdadeira? Quanto de dinheiro eu preciso para ter uma vida regalada? Qual é a minha ambição? Qual é a minha proposta com Deus? Os meus projetos estão dentro dos projetos de Deus? Uma vida piedosa é uma vida que agrada a Deus. O meu olhar agrada a Deus. O meu pensar agrada a Deus. O meu falar, a minha reação agrada a Deus. A minha falta de fé agrada a Deus. Então, o resumo de hoje está naquilo que nós aprendemos, que o desenvolvimento da piedade, ela exige exercício e abstinência. Um lado, o reino, exercício. Do outro lado, o mundo, abstinência. Isso não quer dizer que eu vou ficar em cima do muro. Não, eu vou me posicionar. E agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Deus pegou o pão, deu graças, consagrou, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes a carne e beberdes o sangue, anunciai a minha morte até que eu venha. Quando comerdes a carne e beberdes o sangue, você aumenta a sua expectativa de vida em você mesmo. Quem não bebe do sangue, não come da carne, não tem vida em si mesmo. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo. Aleluia. E nós praticamos a fé. Comemos o corpo e declaramos que esse pedaço de corpo, ele é enxertado em nós e aumenta a nossa expectativa de vida. Nos sara de enfermidades, regulariza, equilibra o nosso metabolismo. Aleluia. E vai se manifestando a cura divina. A cada dia que praticamos a ceia. Talvez, do outro lado, você poderia dizer, isso é homeopatia. É para a tia, é para o pai, é para o irmão, é simpatia, eu não sei o que é. Eu sei que na minha fé, eu aumento a minha expectativa de vida. Comamos.
cada mordida, que dilacera o pão, que moe o pão. É uma chibatada, é um açoite, é um espinho da coroa, é uma farpa da cruz. Oh, aleluia, aleluia. O azorrai tinha 12 pontas no chicote, pedaços de osso, pedaços de ferro, cravavam no corpo. E quando o carrasco puxava, trazia pedaços de carne. Meu pai dizia para nós assim: filho, mastiga 30, 40 vezes. Eu estava mastigando, eu pensei, nossa. O Espírito Santo falou: quanto mais você mastiga, mais próximo daquilo que eu represento para vocês como bênção. Aleluia. Ele morreu por nós. Semelhantemente, ele pegou o cálice, ele não pegou o vinho, ele não pegou o sangue. Oh, aleluia. Ele pegou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança. Porque no pão, na carne, na morte, na cruz, morreu a velha aliança. E agora não é uma aliança da lei, onde eu faço por obrigação. É uma aliança da graça, que eu cumpro a lei com motivação. Eu não honro pai e mãe porque é uma lei, é uma obrigação. Eu honro pai e mãe porque é uma motivação do amor pleno de Jesus Cristo. Percebeu a diferença? Eu não entrego o dízimo porque é lei. Eu entrego o dízimo porque a minha motivação é por tudo que ele faz por mim e sempre multiplica. É a motivação. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Onde está, ó morte, a tua lei? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Vida. O aguilhão do pecado é a lei. O aguilhão da morte é a lei. Nós estamos na graça, na nova aliança. E pela graça, eu respeito, eu obedeço, não porque eu sou obrigado, porque eu sei o quanto ele nos amou. Eu sei o quanto ele se dedicou para que eu fosse uma pessoa melhor aqui na Terra. Ô Espírito Santo de Deus, tu és o mentor da graça. Tu és o embaixador da graça. E pela graça nós somos salvos, alimentados pela fé. E nessa mesma fé, nos alimentamos da ceia do Senhor, vencendo todo o mal que a lei nos produziu. O tempo que nós éramos do mundo é o tempo da lei. A linha divisória não é apenas uma lei de ordens, mas a lei que estava em mim quando eu era do mundo. Aleluia! Quando renascemos, ressuscitamos uma nova pessoa, mas infelizmente, trazendo ainda na memória e no coração as características da velha criatura. Por isso a necessidade da imersão, da participação, da associação, para através do pleno conhecimento de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo e a prática das boas ações, o nosso lugar está reservado na glória. A Ele, a Jesus, ao Espírito Santo,
E a Deus Pai, toda a honra, toda a glória, louvor, domínio e majestade, para sempre. Saúde, viva Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, pastor. Eu vou... O Danilo passou por aqui. Eu vou fazer uma oração para selar.